talvez pudesse ter sido melhor, mas bons momentos que vocês viveram juntos, talvez você não iria passar novamente. Veja as interpretações das coisas. Veja as interpretações das coisas. Eu já fui traído também. Eu também já sofri várias desilusões amorosas, porque isso faz parte da vida. Eu acho que todos aqui que estão assistindo já tiveram isso, num certo momento. De diferentes intensidades ou diferentes situações, mas já tiveram, já passaram por isso. Por que uns passam por isso de uma maneira legal e outros não? É a mesma coisa assim, ó, se você for ver na Segunda Guerra Mundial, os judeus ficavam nos campos de concentrações, né? Nos campos de concentração. Sofreram um monte, aí acabou a Segunda Guerra Mundial, saíram do campo de concentração. Um ficou famoso, milionário, porque ele viu como? Ele ficou... construiu família, viveu 90 anos, que nem essa senhora francesa que morreu esses dias atrás. O outro não, o outro vira um dependente químico, alcoólatra, viciado, vários vícios, porque vícios cada vez mais limitam e geram essas emoções que a gente estava falando antes, né? E destroem as suas vidas. Morrem com 35, 40 anos, morreram assim 10 anos depois. Qual a diferença entre eles? Porque um fez o seguinte. Qual é a diferença entre eles dois? Aquele cara que desgraçou a vida dele, ele fez o quê? Ele olhou só os momentos ruins que já passaram, né? Qual que é o pior momento que você passou, Sandra? Foi um mês atrás, não foi agora. Correto? Foi mais dolorido agora já passou. Certo? Já passei por isso, tô livre. O outro pensa exatamente assim, ele falou assim, cara, eu já passei por um campo de concentração. Ou seja, eu sobrevivi, eu sou um abençoado por tudo que eu passei. Eu tenho uma nova chance de fazer o que eu quiser nessa vida. E aí ele constrói e atinge todos os seus objetivos. Tudo depende da forma como você pensa. Se você não está pensando dessa maneira, se você quer mudar essa maneira de pensar, a melhor maneira é você começar a afirmar para você mesmo como você quer ser. Tá? Isso é a PNL. Ela, na verdade, ela foi criada no sentido de espelhamento. É para você espelhar pessoas. Atletas, por exemplo, se você conseguir descobrir a estratégia mental de uma determinada pessoa que ela faz determinada ação bem feito, que você acha que é bem feito, você faz o quê? Você copia, você começa a fazer igual, você modela, é o princípio da modelagem. E aí o resultado disso vai ser semelhante àquela pessoa. Pior um pouco ou melhor. Porque se ficar melhor ou pior, normalmente o cérebro encontrou a maneira sua de fazer as coisas depois que você chegou à maneira da pessoa. Mais ou menos, isso que intrigava muito o Richard Bandler e o John Grinder na década de 50, 60. 60 e 70, desculpa. E eles começaram a trabalhar na programação neurolinguística. Então, na verdade, programação neurolinguística não tem muito a ver o nome. Né? Eu faço curso com o Dr. Bandler nos Estados Unidos e ele mesmo explica que não tem uma coisa muito... É um nome meio que aleatório, o programação neurolinguística, o PNL ou NLP, Neuro-Linguistic Program. Mas porque ele é um psicólogo e o Grinder é um linguista. Mas o que iniciou a PNL é o que? É o princípio da modelagem. Entendeu? Sandra, e por que certas pessoas desapegam de outras tão fácil? Quem te contou isso? Como que você me garante que as pessoas conseguem desapegar tão fácil? Garanto para você. Elas olham para si mesmas, ok? E mentem para si mesmas a maior parte do tempo. Até ela se transformar naquilo que ela quer ser. Sabe? Tipo, se você tem vontade de chorar o dia inteiro, tenta sorrir o dia inteiro. Vê se no final do dia você está com vontade de sorrir ou de chorar. Sem motivo, sem razões, como eu estou dizendo. Porque enquanto no começo você sorri, o cérebro acha que você tem que chorar e causa uma incongruência. Aí você começa a sorrir tanto que o cérebro fala assim, opa, não, tem que aprender diferente, é sorrindo. Só que é um processo. Pense que você há um bom tempo assim, né, e agora você quer mudar. É outro assunto que eu vou falar para vocês em outra live. Alguém mais tem alguma pergunta?
Vamos aí, gente. Fer tá aí? Quem tá aí? Quem quer perguntar mais alguma coisa? Ficou claro, Jair? Podem perguntar, gente. Perguntem o que quiserem. Tá? A gente faz curso, já saiu a nossa agenda desse ano, e a gente faz curso de programação neurolinguística, a gente faz a certificação de programação neurolinguística direto da The Society of NLP, é um certificado assinado pelo Dr. Richard Bandler, é o único aqui em Curitiba. Eu quero compartilhar uma frase com agradecimento. Por favor, Fer Bianchi. É Fer Bianchi, né? Porque tem 2 i's no final. Eu acho que é Bianchi. Você é amiga da Karen, né? Vamos esperar aí a frase da Fer. Obrigado, Ferzanella. Entendeu? Entendeu, Jair? Que bom. Que bom. Eu sempre questiono tudo que eu estou pensando. E além disso, além de questionar tudo que você pensa, questione aquelas coisas que você... E tem que aprender coisas novas, independentemente do seu estado emocional. Tem que aprender coisas novas. Quanto mais você aprende coisas novas, o teu cérebro vai criando mais ligações cognitivas e vai criando mais neurônios espelhos. Entendeu? Ó, eu agora, por exemplo, eu tô cortando meu cabelo. Já faz uns 8 meses já. Eu corto sozinho meu cabelo. Tá, eu sei que ainda tá uma bosta, mas acreditem, há 1 ano atrás estava bem pior. Eu não conseguia cortar atrás, eu não conseguia cortar do lado, aqui em cima. Agora eu tô conseguindo cortar atrás já, eu fecho o olho assim, vou sentindo o cabelo. Vou cortando aqui, entendeu? Agora comprei umas tesouras profissionais, comprei uma maquininha profissional para ficar melhor, ficar mais linear, tô lendo sobre, entendeu? E aí cada vez mais você vai aprendendo coisas novas e vai ampliando o seu mapa de vida. Deixa eu ler a frase da Fer Bianchi. Sou eu próprio uma questão colocada ao mundo e devo fornecer minha resposta. Caso contrário, estarei reduzido à resposta que o mundo me der. Exato. Fer, deixa eu falar uma coisa também, Fer Bianchi, tô falando Fer Bianchi porque tem duas Fer, tem a Ferzanella e a Fer Bianchi aqui. O Anthony Robbins, tem um livro do Anthony Robbins, só que eu não tenho certeza se é do Anthony Robbins que fez essa frase, mas eu acho que é do Napoleão Hill. Ele diz assim, ó, o segredo do sucesso, o segredo da felicidade na tua vida é você aprender a dominar a dor e o prazer. Porque se você não souber dominar a dor e o prazer, eles vão dominar você. E aí você fica exatamente aqui, ó, a resposta que o mundo te der. O Carl Jung, para quem não conhece um pouco Carl Jung, ele foi assistente, não chegou a ser assistente, não chegou a trabalhar com ele, mas ele foi colega do Freud, e o Freud até queria que ele fosse um substituto dele quando ele morresse, sabe? Que ele propagasse as ideias de Freud, e ele foi o primeiro a combater Freud. Ele começou a bater de frente com Freud. Por quê? Porque a psicanálise freudiana, e ali foi o início do Gestalt, né? A psicanálise freudiana, ela era muito de você se aceitar, reconhecer quem você é e se aceitar da mesma maneira que você é, né? Para você viver da melhor maneira possível. Tentar encontrar estratégias melhores. Só que, cara, você pode mudar, sabe? Tipo, ele começou a ver que quando você faz ações diferentes para determinadas coisas, você começa a obter resultados diferentes. Então isso não é verdade, sabe? Tipo, o cérebro, se nós inventamos o computador, olha que engraçado isso. O homem inventou o computador nos anos 60, nos anos 50, acho que foi 40, 50, que ele começou a inventar os primeiros computadores e a pensar numa maneira de computador. E depois, sabe o que aconteceu? Foi só nos anos 60 que uma pessoa começou a entender um pouco e compreender de como a semelhança e fazer uma correlação do computador com a mente. Ué, o computador nada mais é do que a nossa mente. Nada mais é. Esse negócio da imagem que gera uma emoção e que vem uma informação, se você quiser uma comparação, uma analogia,
Quem mexe com Excel, por exemplo, é um PROC-V de Excel. Uma sugestão de como obter foco, como os seus, quais possíveis estratégias. Veja, Janete, CEOs dos Estados Unidos, eles aprendem com uma metodologia psicodramática que se chama extrema. Então, eu vou colocar você para passar fome ao extremo, para você sentir dor ao extremo, para você sentir orgulho ao extremo, para você sentir amor ao extremo, para você sentir tristeza ao extremo. E aí quando você começa a sentir todas as emoções ao extremo, a raiva ao extremo e etc., você começa a atingir um nível de dominar as emoções. Então, a melhor forma... você pode chegar nesse nível com a programação neurolinguística, por exemplo, como? Primeiro você tem que compreender a programação neurolinguística, como ela funciona. Né? E segundo, você tem que praticar muito. Deixa eu falar uma coisa para vocês em 5 minutos, vou tentar fazer em 5 minutos. A gente vem de uma evolução de onde o cérebro ele está acostumado a reservar energia para que a gente tenha, quando a gente tiver a falta de alimento, né, a ausência, a privação de alimento, a gente possa sobreviver mais tempo passando fome. E o que acontece com isso? O homem começou a ter comida abundante, como hoje. E o cérebro, ele é o órgão, as neurociências provam isso, ele é o órgão que mais gasta energia no corpo. Se você começa a fazer uma coisa, algo, de forma normal, ou de forma automática, a gente chama de forma inconsciente, né? Por exemplo, você obter foco como CEOs, por exemplo, você pegar e ter foco em estudar, por exemplo, 100% estudar. Só que o teu cérebro está acostumado que quando você estuda, o teu nível de ansiedade muda, você já começa a pensar na prova, e você já pensa na amiga, você já pensa em um monte de coisa e você não consegue se concentrar. Né? O que você faz com isso daqui? Tudo isso, o teu cérebro está gastando pouca energia, por incrível que pareça. Porque ele já está acostumado a fazer isso, ele não está precisando criar novas ligações cognitivas para criar novos resultados. A partir do momento que você quer obter resultados diferentes, mesmo consciente, o teu cérebro ele vai tentar fazer de tudo para que você não consiga. E aí vai dizendo as palavras, pô, é difícil, pô, é complicado, poxa, é difícil, pô, é complicado. Entendeu? Então, você precisa pensar de forma eficiente, ok? Respirar ao máximo e seguir no caminho do autoconhecimento, Janete. Não sei se você, Janete, tem uma formação de autoconhecimento, já fez algum curso de PNL, alguma coisa assim, mas o autoconhecimento, passo a passo, você vai conseguindo os seus objetivos, você conseguindo se comportar, se conseguindo despertar a emoção, despertar a emoção que você precisa sentir, o sentimento que você precisa estar, o estado emocional que a gente chama, que a gente está nesse momento que você precisa para cumprir determinadas tarefas. Eu estou tentando falar um palavreado menos PNLístico, né? Mas a PNL ela é a arte de modelar as pessoas e de elicitar estados emocionais em você, desejados, eficientes para você e em outras pessoas também. Quando eu estou fazendo pessoas aqui que estão assistindo sorrirem, por exemplo, que não estavam felizes, eu interferi no processo dela. Agora, se você está 100% olho a olho, se eu estivesse te vendo, Janete, se eu estivesse vendo a tua linguagem corporal, se eu estivesse vendo a tua respiração e etc., a nossa comunicação iria ser, a partir daí, ia ser muito mais eficiente. Uma coisa que eu aprendi com o Dr. Bandler, o criador da PNL, é o quê? Qual que é a maneira mais eficiente de ensinar PNL? Usando a PNL. Sim, fiz um curso de PNL. Você é practitioner? Me interesso bastante pelo tema. Você tem que continuar. Você é practitioner de PNL? Eu já fiz a minha história de PNL, programação neurolinguística mesmo, modelagem sem sofrimento. Eu fiz 5 practitioners na minha vida. Nesses 15 anos, fiz 4 masters, fiz trainer com o Bandler,